Olá, quinto ano. Vamos então agora para a história, apanharmos o nosso módulo 4 na página 271. Antes, vamos fazer uma breve revisão. Você lembra que nós estamos passando pelo período da ditadura. Depois veio a lei da anistia. O que foi a lei da anistia? Concedeu a absolvição dos presos e exilados na ditadura militar, possibilitando que os que estivessem fora do Brasil pudessem voltar ao Brasil. Agora, na página 271, vamos estar falando sobre a Direta Já. O que foi Direta Já? Foi um movimento, uma campanha que tinha como objetivo acabar com a ditadura e voltar às eleições. Essa campanha, pelas diretas, já alcançou diversos setores da sociedade em 1984, reunindo centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Então, mesmo com as mobilizações, porém, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil, ainda que essa eleição tenha sido indireta. Por que foi indireta? Porque o povo não teve direito ao voto. Então, chamamos de eleições indiretas. Foi o Congresso Nacional que reuniu-se e elegeu um presidente civil, mas o povo não pôde votar. Por isso, chamamos de eleições indiretas. Então, foi eleito o primeiro presidente civil pelo Congresso Nacional. Então, essa manifestação para a volta da democracia, para a presidência da República, ficou conhecida como Diretas Já. Então, finalizando a 273, nós temos um resumo do que nós estudamos. Falamos sobre o governo autoritário, que limitava os poderes e os direitos do povo, que foi o governo militar. Falamos sobre o período das pessoas que passaram exiladas, porque não podiam manifestar nem falar sobre suas opiniões, a forte censura que passamos e o enfraquecimento do regime quando o povo vai à rua, se movimenta e pede as eleições diretas. Ficou conhecido esse movimento, essa campanha, como Diretas Já. E, para finalizarmos o nosso módulo, a unidade 10, na 274, vamos falar sobre o nosso Brasil atual. Com a volta da democracia em 1988, foi aprovada, então, no país, uma nova Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição de 1988, que é o que nós vamos ouvir na página 276, que tem, com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada, também conhecida como Carta Cidadã. Ela contou com a significativa participação da população em sua elaboração. Teve emendas. Então, uma dessas leis que foi promulgada em 5 de outubro de 1988 devolvia direitos extintos pela ditadura, como condenação da tortura, liberdade de expressão de imprensa, os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantia de direito às terras tradicionais pelos povos indígenas, que também é muito importante, preservação da área indígena, reconhecimento dos direitos de idosos e crianças. Então, houve uma série de leis que foram dadas, então, dentro dessa Constituição de 1988. Depois nós temos a situação atual do Brasil. Como está o Brasil atualmente? Nós vemos que o Brasil vem enfrentando diversos problemas e desafios. Um desses problemas é a desigualdade social. Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Existe programa de combate à pobreza que melhoraram as condições um pouco de milhões de brasileiros. Porém, ainda há milhões de pessoas em situação de pobreza extrema no nosso país. O que nós chamamos de pobreza extrema? São pessoas que não têm condições de se alimentar, não têm direito a uma refeição por dia somente. Então, chamamos de pobreza extrema, além de morarem
piores condições, falta de esgoto, saneamento básico. Temos também o desemprego, é um outro problema social. O desemprego é um dos maiores problemas do nosso país nos dias atuais. Nos últimos anos, o baixo crescimento econômico provocou demissões em diversos setores e redução de oferta de empregos. Um outro problema é a corrupção, infelizmente. A corrupção é um antigo problema brasileiro. Entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Então, vamos lá na parte de baixo. É muito importante agirmos com honestidade em todas as situações. Atitudes honestas favorecem uma melhor convivência na sociedade. Além disso, pessoas honestas têm mais credibilidade para exigir honestidade de políticos, servidores públicos e outras pessoas de diversos segmentos da sociedade. Então, a honestidade é a base de toda a sociedade. Agora, vamos passar os problemas urbanos, quinto ano. Congestionamento, falta de acessibilidade, moradias precárias. Primeiro, congestionamento. O que é isso? É o grande número de automóveis nas ruas. É o grande número de veículos. Isso aumenta o quê? A poluição do ar. A possível solução para esses problemas é o aumento do investimento em transporte público. Se os transportes públicos fossem realmente ótimos, muitas pessoas poderiam andar mais nos transportes públicos, diminuiria a poluição e também congestionamento. Mas estamos vendo na televisão que o transporte público realmente não está sendo... não está ajudando muitos trabalhadores. Tem poucos veículos, poucos carros para muitos trabalhadores na parte da manhã, provocando congestionamento. Outro problema é a falta de acessibilidade. O que é isso? Para que seja assegurado o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que são pessoas que precisam de bengala ou de cadeira de rodas para se locomover. O que deveria se botar? Rampas, mais rampas nas calçadas, espaço para a cadeira de rodas, mais mobilidade, pessoas que andam de bengalas. Nós nem sempre encontramos isso na cidade, para as pessoas poderem se movimentar, porque não todos têm direito a ir e vir. No ônibus, quantas vezes nós estamos dentro de um ônibus e aquela parte de degrau deveria ser móvel para encaixar o cadeirante, subir, não funciona o elevador. Quantas vezes a gente vê, dá muita pena, né? Pessoas querem andar no ônibus, mas não funciona aquele elevador, então fica esperando até que venha um ônibus que esteja funcionando o elevador para que eles possam locomover. E geralmente são pessoas idosas que estão sozinhas. Então, essa falta de acessibilidade é um dos problemas urbanos muito graves. Depois nós temos as moradias precárias. Milhões de pessoas ainda vivem em condições precárias, onde não tem esgoto, onde não tem saneamento básico. As casas são feitas, às vezes, de madeira, aí vem as enchentes, pessoas perdem tudo. Então, também, os graves problemas também são as moradias precárias. Aí temos exercício na página 281, a luta por direitos da atualidade. Todos nós devemos lutar pelos nossos direitos. A mulher, o idoso, as crianças, afrodescendentes, todos nós precisamos agora falar dia 20, né, dia da consciência negra. Então, todos nós, seres humanos, não tem cor, né? Todos nós somos iguais. Então, tem que ser diferente o idoso, o tratamento para afrodescendentes, todos têm que ter os mesmos direitos de ir para a escola, de andar nos transportes públicos, sem diferenças nenhuma. Os povos indígenas também, que estão perdendo as suas terras por causa de pessoas que querem derrubar as árvores para vender ilegalmente. Então, todos temos direito. Temos a Lei Maria da Penha, que está aqui, foi uma lei que realmente ajudou muitas mulheres, na defesa das mulheres que apanham, que são desmoralizadas em casa pelos seus maridos, pelos seus parentes. Então, esses são os problemas que a sociedade hoje enfrenta, e cabe nós, cidadãos, diminuir esses problemas. Para finalizar, nós temos na página 287 a revisão dos conteúdos, a parte de mais atividades.
Façam com calma. Qualquer dúvidas, nós vamos tirar no nosso plantão, quarta e quinta-feira, no nosso plantão Tira Dúvidas, ok? Quinto ano, aqui encerramos, então, essa parte de história, que ficou da 271 até a 288, ok? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.